Olha, as abduções, elas sempre ocorreram na história da humanidade, tá? Só que em número relativamente pequeno e muito mais de estudo da evolução que a raça humana vinha apresentando com os estímulos que o meio vinha propiciando. Notadamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, este volume de casos começou a se multiplicar e com uma razão muito simples, né? Como a gente já falou, houve o contato com os principais governos da Terra dos dois lados dos extraterrestres que visitam a Terra, o lado da luz e o lado da escuridão. Então, é importante que a gente entenda que, inicialmente, as abduções começaram a ocorrer porque esta raça dos Greys tiveram a perda da diversidade biológica no planeta deles. São seres extremamente materialistas, não acreditavam em Deus, não acreditavam que a existência da gente continuasse depois da morte. Então eles começaram a criar clones para usar órgãos destes clones a fim de prolongar a própria existência física. E com isso eles perderam a diversidade biológica, a capacidade de se reproduzirem, ou seja, estavam destinados à extinção. E saíram pelo universo procurando uma raça que tivesse DNA raiz. Por acaso nós temos, porque nós somos um cadinho genético. A raça humana é um cadinho genético, até pela constituição com que nós surgimos, o Homo sapiens sapiens. Então, quando eles vieram para cá inicialmente, a tentativa deles era criar um híbrido que levasse de volta para o planeta deles a possibilidade da existência, ou seja, da propagação da raça deles. Isso aconteceu de um lado. Ao mesmo tempo, na Segunda Guerra Mundial, com permissão de Jesus e das diretrizes planetárias, a confederação, que é ao lado dos extraterrestres que estão interessados no projeto da nova Terra, tinha que se criar uma nova raça humana. Por quê? A nossa raça, ela foi criada com um erro de projeto. Nós fomos criados por uma hibridização do Homo erectus, que era o ser que vivia na Terra, quando aqui começaram a aportar filhos de outros planetas, e por modificação genética surgiu o Homo sapiens, que é esse elo o elo perdido que a ciência procura e não consegue encontrar. Qual é o problema dessa raça? Nós viemos com o nosso computador emocional, que se chama sistema límbico, que fica no centro do nosso cérebro, com um enorme defeito, o imediatismo. O tempo de resposta entre o estímulo e a nossa resposta é de bilionésimos de segundo. E isso faz com que nós não tenhamos o filtro do pré-frontal, que é a grande aquisição da raça sapiens e melhorada ainda no sapiens sapiens. É tão rápido. O tempo entre o estímulo e a resposta é tão curto que a gente não usa a ética, a gente não usa o filtro, a gente responde baseado no nosso conhecimento, que infelizmente 90% dele é inconsciente, que está lá no nosso inconsciente. Tanto o superconsciente como o inconsciente estão nesse buraco negro, nessa parte submersa do iceberg do conhecimento. Esse imediatismo é que nos torna uma raça hostil e primitiva. É claro que esses corpos atraem espíritos que são imaturos emocionalmente, porque o corpo físico é simplesmente a projeção tridimensional daquilo que nós somos no perispírito. É o perispírito que é a matriz do corpo físico, mas esta escola é destinada a esse tipo de espírito. Então, é preciso que este corpo físico tenha uma modificação no seu componente genético para criar um outro sistema possível límbico, onde o tempo de resposta seja um pouco mais lento e o filtro da ética possa acontecer. Então, aí começaram a ser feitas as abduções para buscar exatamente o estudo genético da raça humana, tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista dos neurotransmissores, que são os humores que traduzem as emoções no corpo físico e na terceira dimensão. Na verdade, a maior parte dos abduzidos se acha vítima. E não há vitimização nenhuma nisso, porque nós concordamos em fazer parte do projeto Nova Raça Humana antes de reencarnarmos. Quando nós sabemos das nossas dívidas, quer seja com o planeta Terra, quer seja com a raça humana. Então, nós aceitamos sermos abduzidos, porque eu sou abduzida, então eu estou me colocando nessa panela, né? Justamente para auxiliarmos no desenvolvimento de uma nova raça. Não há essa visão que se tem que a abdução é um trauma, que a gente sofre. Isso não é verdade quando você fala das abduções realizadas pelos seres confederados.
que são éticos, são respeitosos, né? De maneira nenhuma você se sente desrespeitado ou você se sente torturado nos estudos que são feitos. Eles têm todas as formas de deixar a gente bem tranquilo, inclusive os eventos hipnóticos que eles fazem, e eles colocam as memórias num núcleo que eles encobrem com outras sonhos, com outras lembranças, justamente para que não se chegue neste núcleo, para esse mínimo trauma possível, né? Mas o fato de ser um assunto pouco comentado, pouco estudado, existe esse isolamento, essa perda de referências é que faz com que alguma coisa que poderia ser suave se torne um pesadelo para a maioria dos abduzidos. É bem certo que os seres que agem pela batuta de Jesus não causam mal algum aos humanos que são abduzidos. O outro lado já não tem ética alguma. Mas é uma questão de afinidade, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim: diz-me quem és, eu te direi com que ET você vai ser abduzido. Porque é uma questão de afinidade. Você nunca vai cair na mão daquele que não tiver possibilidade afinatória de se aproximar de você. Nós temos protocolos de estudo muito sérios sobre abdução, né? Então, quando uma pessoa começa a falar, você já consegue facilmente identificar se ela está repetindo o que ela leu ou se ela está traduzindo uma emoção verdadeira, que ela vivenciou. Porque não tem como você passar por uma abdução e isso não mexer com você emocionalmente, a psique da gente muda muito. Então, a gente tem essa experiência. Agora, é natural que muita gente, olha, a maioria das pessoas que diz que passou por essa experiência não passou, né? Mas quer pertencer, quer ser diferente, porque existe uma tolice de achar que o abduzido é um ser eleito. Ele não é eleito nenhum, quando muito ele é eleitor dos governantes do país dele, porque não há eleição nesse caso. Na verdade, nós somos voluntários para até reduzir os males que nós produzimos em encarnações anteriores frente ao planeta Terra e frente à humanidade, entende? Mas existem pessoas que querem pertencer a esse grupo, que querem fazer de conta que fazem parte desse grupo. E isso é imaturidade, isso prova o quanto nós somos primários ainda, né? É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.